Olá, alunos. Eu sou o professor Léo, professor de Física do curso Poliedro. Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre velocidade escalar média, que é uma grandeza que aparece muito em exercícios do Enem e dos grandes vestibulares do país, como o FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp, enfim. Bom, vamos lá? Um primeiro detalhe interessante é a natureza escalar da grandeza, que remete a movimentos unidimensionais. Lembrando a vocês que a cinemática escalar é aplicada ou pode ser aplicada em movimentos unidimensionais, como as trajetórias retilíneas, pois, como a trajetória tem uma dimensão, o movimento, evidentemente, acontece naquela direção. Portanto, se torna dispensável a utilização do vetor velocidade média, que é, na verdade, a grandeza definida pela cinemática. Ou seja, por enquanto, a gente está estudando movimentos sobre retas. Com isso, a gente pode utilizar a natureza escalar ou a velocidade escalar média. Tudo bem? Essa ideia também vale para outros vetores ou outras grandezas, como o deslocamento, a aceleração, a velocidade, que são vetores que são simplificados em situações de movimentos retilíneos. Ok? Muito bem. Alguns fundamentos para que a gente chegue lá no conceito de velocidade com mais tranquilidade. Muito bem. Primeiro, ponto material ou corpo extenso. Essa é a ideia, basicamente, que defende a consideração ou não das dimensões de quem se move, ou seja, o móvel. Normalmente, nos exercícios, nós temos pontos materiais que são móveis em que as dimensões podem ser desprezadas, ou seja, elas não são relevantes em relação ao contexto do movimento, certo? Enquanto que corpos extensos possuem dimensão física relevante e um exercício, por exemplo, informa a dimensão, como entre trens que se ultrapassam numa trajetória, a gente não pode desconsiderar o tamanho do trem, ok? Muito bem. O posicionamento é, na verdade, um sistema de coordenadas que funciona para a gente localizar o móvel na trajetória ou em um sistema bi- ou tridimensional, certo? Para a gente poder medir o movimento, a gente tem que localizar o móvel em função do tempo, perfeito? O referencial é um elemento de comparação que serve para a gente estabelecer as nossas análises de movimento, ou seja, é um sistema de referência que considera posição e tempo. Você, com uma régua e um relógio, é, em tese, um referencial. Ok? Muito bem. Trajetória é basicamente o caminho, é por onde o móvel passa. A trajetória ela é orientada, ou seja, a ordem crescente das posições leva à orientação da trajetória e é, na verdade, o conjunto de posições ocupadas pelo móvel durante o seu movimento, certo? Muito bem. Vamos lá. Deslocamento escalar é, assim como a velocidade escalar média, uma simplificação do vetor de deslocamento. No nosso caso, movimentos unidimensionais, retas. Ou seja, na grande maioria dos nossos exercícios, a gente tem pontos que se movem sobre retas, certo? Muito bem. Vamos lá. Deslocamento escalar é denotado, gente, por ΔS. Delta, um símbolo grego representando variação, S representando espaço, ou para a gente, posição. Portanto, variação de posição, ou variação de espaço, ou deslocamento escalar. Essa é uma grandeza que compara a posição inicial e a posição final do móvel durante o seu movimento. Ou seja, distância não é sinônimo de deslocamento escalar. O deslocamento é uma grandeza que é definida por uma diferença, uma comparação entre a posição associada ao instante final e a posição associada ao instante inicial do movimento. Portanto, ΔS pode ser positivo se S for maior que S0, que nos leva a uma ideia de movimento progressivo, a favor da orientação da trajetória. E se ΔS for negativo, o deslocamento escalar é negativo, S matematicamente
tem que ser menor que S0, portanto, o movimento foi retrógrado, contra a orientação da trajetória. Então, o deslocamento ele mede a variação de posição e pode ser positivo ou negativo, ok? Muito bem. A distância percorrida é basicamente a metragem. Então, é uma grandeza que mede a totalidade do deslocamento e não apenas os pontos inicial e final. Perfeito? Muito bem. A velocidade escalar, por definição, é dada pela taxa de variação média de posição em função do tempo. Ou seja, o deslocamento em função do tempo. Exemplo, ou um ponto para a gente refletir. Uma coisa é dizer que uma partícula se deslocou por 10 km. A outra coisa é dizer que ela se desloca por 10 km a cada hora. Ou seja, a segunda informação remete a uma taxa de variação, a uma velocidade associada ao intervalo. Portanto, média, que é a grandeza a ser pedida. Ou seja, velocidade média, índice m, v minúsculo, é igual a deslocamento escalar em função do tempo. Ok? Um exemplo para a gente terminar. Imagina uma partícula que parte, né, de uma trajetória, no quilômetro 10 de uma trajetória, às 11 horas da manhã, rumo a uma posição C na mesma trajetória, ok? Que se encontra na posição 310, ou no quilômetro 310. Em um determinado ponto, ela para e fica 30 minutos parado. Depois sai e chega até o ponto C às 15 horas. Ou seja, qual é a velocidade média entre A e C? Vamos ver? Primeiro, os 30 minutos de parada devem ser considerados no cálculo? Sim, pois a velocidade média considera o instante final e o instante inicial. Ou seja, teríamos 11 horas, o instante final 15 horas, a posição associada a T0 é a posição A, quilômetro 10, a posição associada a T é a posição C, ou seja, quilômetro 310. Conclusão, um deslocamento de 300 quilômetros no intervalo de tempo de 4 horas. Qual é o valor da velocidade média? Vamos ver? 300 quilômetros em 4 horas. R$ 75 km por hora, ok? Lembrando a todos que isso é um dado médio. Isto não significa que a velocidade foi de 75 km por hora durante o movimento. E sim, a média representa essa taxa. Ok? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Um abraço.